Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live Saúde da Mulher. E a live de hoje é muito interessante, é sobre mulher em fases, biografia, climatério e saúde. E estou assim muito feliz em estar recebendo a doutora Sandra Mendel, uma grande amiga, uma pessoa que tem um vasto conhecimento a respeito da prática médica. A Sandra, ela é médica com complementação em uma complementação em psiquiatria, trabalha com psicoterapia. Mas eu vou deixar para que a própria Sandra fale sobre si mesma daqui um instantinho. Boa noite, minha querida, tudo bem? Boa noite, tudo. Um prazer recebê-la. Que coisa maravilhosa, estou super feliz de ter você aqui comigo. Estava falando aqui com o nosso público, né? Que você tem um vasto conhecimento da área médica e que tem várias formações, mas eu falei também que ia deixar para você falar a respeito dessas formações e aí depois a gente já entra no tema. Primeiro, Sandra, é isso. Muito grata por você ter aceito assim meu convite de primeira. Mandei mensagem e a Sandra, opa, na hora, né? Falou assim, sim, claro, vamos lá. Então eu fico muito feliz com esse teu entusiasmo e com esse carinho todo, né? E essa disposição e disponibilidade de estar aqui comigo, quinta-feira, né? 7h30 da noite, para a gente fazer essa live assim, que eu tenho certeza que vai ser fantástica. Então, bem-vinda e estou passando a palavra para ti, minha querida. Bom, muito obrigada. Eu fiquei muito honrada com o convite. Em termos de formação, bom, eu me graduei em medicina, num momento em que eu queria mais fazer psicologia do que medicina, mas aí a minha mãe teve um câncer muito agressivo. Eu estava no primeiro ano da faculdade. E quando ela iniciou o tratamento antroposófico e manteve com o VIS, com o escador, tudo, mudou completamente todo o tratamento, todo o prognóstico, curou. Então, ela viveu bastante. Aquele câncer foi aos 46. E ela teve um outro, gente, acho que 30 anos depois, aos 75, quase 30. E também curou. E também com a antroposofia. Então, eu acabei fazendo a faculdade para aprender medicina antroposófica. Entendi. Aí eu também fiz a formação em trabalho biográfico, bastante tempo atrás, já logo em seguida, né? Então, acabei a faculdade em 87, 88 estava fazendo essa formação e sendo médica assistente lá, onde tinha os cursos inicialmente. E, bom, depois estágios, Alemanha, Suíça, voltei. E anos depois eu me interessei de novo pela medicina acadêmica, aí que eu fui trabalhar de verdade num hospital psiquiátrico com 350 leitos. Estudei. E continue estudando? Não, isso a gente não vai parar nunca, né? Porque também é um prazer, é um vício. E aí eu fiz o título de psiquiatra. Gostei muito do que eu aprendi na medicina acadêmica, então fiz também a medicina do sono, no Instituto do Sono. E conheci a Aldair na formação de coaching. Uhum. E admirei muito o trabalho da Aldair. Muito mesmo. Obrigada, querida. E agora, enfim, o tema que a gente está abordando aqui hoje, né, que é
climatério, é assim, o que eu observo, né? O que eu aprendi e observo nesses 35 anos, né, de trabalho. A gente nasce com uma quantidade de energia. Sim. E essa mesma quantidade a gente mantém a vida inteira. Porém, no início, ela está totalmente voltada para a nossa vitalidade física, né? A gente nasce, cresce, ou seja, essa força, esse quantum está dedicado a isso. E mais ou menos a cada 7 anos, a gente já mudou todas as células do nosso corpo. Então, assim, em torno dos 7, ou um pouquinho antes, porque as coisas agora estão indo um pouco mais rápido, a gente já está com todas as proteínas criadas por nós mesmos e não herdadas do nascimento, quando a gente saiu da barriga da nossa mãe. A gente já trocou todas as nossas proteínas. Um indício de que a gente já trocou todas as nossas proteínas é o início da troca dos dentes. Então, assim, gerações passadas a gente observava que realmente era em torno dos 7, mas agora está tudo acontecendo um pouquinho antes. Mas, em termos de amadurecer, de ter consciência, da gente se abrir para o mundo, da gente ir para dentro e para fora, né? Como se a alma respirasse, esse ritmo de 7 anos, ele continua valendo ainda hoje. Então, bom, Aldair quiser me interromper, por favor. Pois não. Pode ficar à vontade. Vai falando que daqui a pouquinho eu pego um fio de meada aqui. Tá bom. Então, a mulher, em torno dos 49, tem o climatério, 48, 49, e muda, assim, tem uma mudança mais importante, fisicamente e emocionalmente. Agora, a percepção disso começa um pouco antes, tá? Então, assim, a gente percebe que em torno dos 40, 42, a gente não queima mais tão rapidamente tudo que a gente come, né? As mulheres começam a, se tiver comendo a mesma quantidade de comida que sempre comeu, começam a engordar, ou vão se dedicar um pouco mais a algum esporte aeróbico para poder comer tudo que gosta, ou vão fazer uma atividade física habitual, que todo mundo faz para se manter saudável, né? E comer um pouco menos. Porque... É muito importante isso que você está falando, né, Sandra? Porque pegar desde lá de trás, né, essa questão da gente produzir uma proteína que é só nossa, né? Então já começa um princípio de uma identidade, e aí vem toda essa troca, essa dentição. Antes da dentição nova aparecer, abrem-se janelas, né, nessa arcada, janelas para o mundo, janelas para o novo. E aí acontece toda uma evolução nesse setênio, nesses 7 anos que você pontuou, né, muito bem. Aí entramos numa puberdade, a menina menstrua, tem a menarca, a primeira menstruação, então tudo está num movimento, né? E um crescente, sempre nesse crescente. Agora, quando realmente a gente chega
numa determinada fase da vida, como você está colocando, né? Desses 48, 49, mais ou menos, vai ser um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e tem uma fase antes disso, né? Que é o pré. A gente sempre fala assim, tem um Sim, pré alguma coisa. Que pré é esse, né? E cada uma de nós vai lidar com isso de uma forma muito distinta, exato. muito individual. Eu falo igual cartão, né? É pessoal e intransferível. Os sintomas estarão todos aqui disponíveis. A gente vai puxar aquilo que o corpo tem, né? Uma aderência maior, uma consciência, enfim, ou pega tudo de uma vez só. E é uma doideira, né, Sandra? A pré-menopausa, como eu falo, de repente tem um termo até mais adequado para isso, é a primeira, assim, a primeira fase difícil desse entendimento, porque tudo muda, como você bem colocou. Sim. A química vai mudando, tem essa questão também da alimentação e por aí vai. Então, realmente, a gente tem que prestar atenção. Quem já está, preste mais atenção. Quem ainda não entrou na menopausa, vai já preparando um bom terreno para a chegada, porque vale a pena. Então, aí eu observo três tendências. Tem mulheres que se identificam muito com a estética. Então, elas vão se dedicar a tentar se manter para o resto da vida com 40, 42 no máximo. Então, tanto em termos emocionais quanto fisicamente, vão ficar identificados com isso. E aí, conforme a vitalidade delas diminui, elas ficam confusas com essa identificação consigo mesmas, não se reconhecem, mas, sim, a gente a qualquer momento tem a opção de mudar essa tendência. Mas é assim, toda essa energia que se solta da vitalidade física, ela passa a ficar disponível para a alma. Então, a gente pode observar, tanto nos artistas quanto nos filósofos, nas artistas e nas filósofas, que existe uma mudança importante em torno dos 40 e uma outra mudança em torno dos 60, onde a pessoa praticamente revisita toda a própria obra e reescreve ela, ou em termos de pintura, escultura, literatura, a pessoa, homem ou mulher, mas agora a gente está falando das mulheres, até escreve e reedita coisas que já escreveu, livros mesmo, e na pintura a gente vê também, enfim, todas as artes. É que a arte e filosofia dá para a gente observar melhor a transparência dessas mudanças aos 40 e aos 60. Por quê? Quando você para de menstruar, o músculo do útero, que retinha uma quantidade de sangue bem significativa, passa a reter menos, né? Tanto é que caminhada é o exercício por excelência do ser humano para o sangue circular, né? Fazer parte do trabalho do coração. E a energia criativa que existia no físico fica disponível para a alma. E por isso que, assim, que a gente vê entre as artistas e os artistas uma proficuidade muito maior, uma produção muito maior a partir dos 60 anos, que é um tempo já depois da menopausa, porque essa energia vai se disponibilizando para a alma e a pessoa vai aprendendo a usar criativamente, porque é uma energia criativa. Com certeza. Aí, Aldair, Uhum. que eu posso dar? Pode falar.
Sim. Quando você menciona essa disponibilidade, eu acho que é uma forma. É claro, fisicamente isso acontece, mas a gente entender isso de uma forma, eu falo que é poética, né? De você conseguir trazer para si, para uma vivência, um período que algo para na sua vida, mas que abre um espaço enorme para tantas outras possibilidades. E aqui é que eu vejo o grande pulo do gato, né? A gente vê muitas mulheres, pelo menos nos meus atendimentos, eu sempre escuto muito. Né? Para quem não me conhece, eu sou arte-terapeuta junguiana, eu tenho uma complementação antroposófica em pintura terapêutica e eu faço o trabalho da cartografia biográfica, que é o aconselhamento biográfico pautado em arte, né? Então, o que que eu escuto? Ah, eu tô com isso, eu tô com calor, eu tô com falta de memória, eu tô mais cansada, eu tô assim, eu tô assada. Meu Deus, a minha vida tá Insônia. tá cansada, mas tem insônia. Aí o cabelo cai, a pele fica esquisita. O que eu gostava, eu agora tô detestando. O que eu detestava, acho que tô até gostando um pouquinho, mas também não sei. Não, olha, é um período que eu falo assim, é um caos completo. Falo isso porque eu tô, né? Eu entrei na pré-menopausa com 49, 50, aí comecei a já sentir, né, o que o meu corpo precisava sentir, e com 52 realmente entrei na menopausa. Eu não passei por todos os sintomas, né? A Rosicler está até perguntando aqui, para todas as mulheres é por volta dos 60, o que exatamente? Rosicler, escreve aqui no chat o que. Na verdade, Sandra falou dessa possibilidade de uma abertura maior para um potencial criativo, mas isso é revisitado. Especifica aqui para a gente poder te dar uma resposta mais assertiva, né, Sandra? Olha, quando eu falei 3 tendências, é assim, tem as mulheres que vão continuar Barbies de 40 anos até o final, tem as mulheres que vão se identificando com a decadência física e entram numa decadência emocional também, né? Começam a se sentir muito velhas e falar isso o tempo todo e ficar focadas nisso. E tem as pessoas que têm uma ascendência, que é essa criatividade. Isso pode ser antes dos 60, claro, aos 50, porque é em torno dos 50 realmente que essas forças estão se soltando do corpo. Mas, assim, o começo dessas forças se soltarem, assim, começarem a se soltar, que a gente observa fisicamente, que a gente não tem a vitalidade que tinha antes, a velocidade que tinha antes, a memória que tinha antes, em torno de 35. Entre 35 e 42 já começa uma curva aí de mudanças físicas, né? Em termos de vitalidade. A gente vê, assim, o tempo de vida de um atleta, por exemplo, como atleta profissional, é até os 35. Né? Eles têm que ter um plano para depois. Sim. Bom, e assim, claro que o nosso trabalho, a gente quer ajudar a pessoa a usar essa energia para ser feliz e ser o máximo possível quem ela nasceu para ser. Isso a vida inteira, mas é mais consciente depois dos 49. Bom, gente, eu tô com 61. Aldair, você tá com quanto? 57. Tá. Então, Estamos assim, plenas. a gente tá justamente usufruindo de poder realmente criar, né? E ser mais conscientemente quem a gente nasceu para ser. Isso aumenta com a idade.
se a pessoa não ficar parada nos 40, ou pior que isso, né? Se sentir só identificada com o envelhecimento e com a decadência física. É um ressignificar, né, Sandra? Exato. Porque o corpo, ele vai entrar em processo entrópico, porque é para isso que ele veio. Ele vai ter o processo, né, de crescer, frutificar, e depois ele vai fazer o caminho dele, que tem que ser mesmo. Agora, o que faz diferença para a gente é uma tomada de consciência desse recriar e ressignificar um momento tão único e tão bárbaro na nossa vida, né? Há um secar, né, dessa fonte da gestação, vamos dizer assim, de filhos, né? Mas há uma grande oportunidade da gente ter outros filhos, uma oitava acima. Nossos projetos, nossos sonhos, nossos quereres, enfim, tem uma confluência, né? Agora, se realmente, como você colocou, a gente ficar naquela mentalidade, né, do só deu ruim, só ficou assim, tô perdendo, só nessa questão da perda, aí a gente nem consegue focar num grande milagre da vida, que é realmente você estar ali presente, atenta, grata, e fazer disso uma outra guinada, uma outra possibilidade de jornada. Aí sim a alma está com toda a disponibilidade, como você colocou, né? E aí você está ali. E o corpo vai ajudar na medida daquele possível, porque vai estar tudo muito assim, né? Juntinho, coerente, né? Acho que é isso. A Grumalé, eu não sei qual é o nome dela, mas é uma pessoa que talvez você conheça. Coloca aqui no chat. Hoje as mulheres de 60 cuidam bastante de si mesmas. E eu respondi, sim! Isso é muito importante. Ter uma generosidade para consigo mesma. Se dar a chance, né, dessa grande oportunidade que a vida dá. Tira uma coisa, mas dá tantas outras, né? Sim, Ai, a perda do corpinho esbelto é complicado. Não, mas a energia que se torna disponível para a alma é muito maior para a gente criar e para a gente realizar. Porque saindo da âncora física, como a gente tem o mesmo quantum de energia a vida inteira, se soltando da âncora física, fica com muito mais energia para criar, como você disse, ter novos filhos, projetos, realizações, quereres, né? Coisas que a gente vai refinando, né? Ou simplesmente faz uma mudança importante. E como são importantes essas mudanças, né? A Gru, eu vou chamar de Gru, tá? Já estou super íntima aqui, ó. Somos mais experientes em todos os sentidos. Exatamente isso. A gente já atravessou a rua, a gente já caiu no buraco, a gente já saiu rolando, a gente já se levantou, a gente caiu de novo. E aí agora a gente está numa outra fase em que, opa! Aqui nessa rua tem um buraco, já caí umas 20 vezes nele. O que eu posso fazer agora? Pulo o buraco, contorno o buraco, troco de rua, né? Tem uma expressão, Sandra, que eu gosto... Leia, prazer, Leia, bem-vinda. Tem uma expressão que eu gosto de usar, quer dizer, que as pessoas normalmente gostam de usar, que é assim, vira folha, vira página do livro, eu complemento. E, se preciso, troque de livro. Porque, às vezes, né, a mensagem está em outro e não naquele, exatamente mesmo, mudando de página. E é muito rico, né, Sandra? Muito rico. E gratificante, gostoso. Assim, a gente usufrui muito. Isso. Eu vejo, assim, a partir da arte, né? Muita possibilidade de reencantamento. Eu gosto muito dessa palavra. Esse reencantar me deixa muito feliz e muito completa, eu pessoalmente. E eu fico muito feliz também quando eu vejo o outro
de redescobrir coisas, né? E aí o que acontece? Aquele momento que você tira para se cuidar, ou terapeuticamente, ou até pelo prazer mesmo de fazer arte, né? Vou falar do que eu sei falar, né? Certo. Quão fundamental o momento de respirar, o momento de se dedicar a uma prática que eleva. Então, a gente acende aqui dentro, eu falo, o nosso candelabro pessoal nesse sentido. E aí traz brilho nos olhos também, como consequência. Então, claro, ninguém está dizendo aqui que, poxa, não vou ter calor, não vou ter cansaço, insônia, ou isso, ou aquilo, aquilo, outro, cabelo. Não é isso. É a gente olhar para isso e entender isso como faz parte. Agora, o que eu vou fazer com essa informação é que faz a diferença. Como eu vou virar a minha chave para um autocuidado, para eu me organizar, reorganizar, na verdade, que fica uma bagunça mesmo, né? E a prática, né, das artes, a prática da medicina antroposófica, inclusive, né, Sandra? Eu não tenho competência para falar da medicina antroposófica, mas eu posso falar de alguns medicamentos que eu né, me cuidando com um profissional que fez a complementação aqui no Rio, eu vejo assim o quanto me ajudou e o quanto que me fez sair daquela rodinha ali, sabe, do nhenhenhen, de ficar engasgada em alguns pontos, porque nem adianta, você fez curso disso, fez... Não, na hora do vamos ver, gente, é o que a gente sente mesmo. Não vai fazer diferença, não. É super democrático, dá para todo mundo. É assim, né? E a medicina antroposófica me ajudou bastante. Então, Sandra, que tem uma super competência de falar, como que você, como médica, também fazendo sua prática, você percebe essa colaboração? Olha, a medicação tem uma parte que é sintomática, ou seja, na medicina antroposófica, a gente trata sintomas muito mais parecido com a medicina alopática do que a homeopática. Né? O jeito de olhar o ser humano é que é diferente. A gente vai olhar o ser humano como tendo um corpo físico, um corpo vital, que a gente chama de etérico, né? Que toma conta da nossa vitalidade, um outro corpo, que é o astral, onde estão os pensamentos, os sentimentos e a movimentação voluntária, e a individualidade, né? Essa centelha divina que cada um de nós é, né? Única. Então, assim, tem, primeiro, que queixa a pessoa tem? Em torno do climatério. Primeira queixa, acordar no meio da noite. E a gente tem como medicar, tanto do ponto de vista físico mesmo, quanto atingir também o corpo etérico e o corpo astral. Eu vou falar um pouquinho disso, assim. Uma coisa que fica a vida inteira igual, por exemplo, é que todas as células das nossas mucosas são trocadas a cada 3 dias, a primeira camada, né? Então, se você morder a língua, 3 dias depois está cicatrizado. Super rápido. Quando a gente cria as nossas hemácias, né, a parte vermelha do sangue, cada hemácia tem 3 semanas de vida. Então, isso continua igual a vida inteira, isso não vai mudar. Então, é uma coisa que tem coisas físicas que a gente cria sem parar. Né? Por isso que eu falei cria. E é justamente a repetição que vai ajudar muitos
órgãos nessa fase. Então, se a pessoa só queixa de insônia, a gente pode tratar tanto a vitalidade física quanto a manutenção do sono, né? Tem o indutor e o mantenedor, como na alopatia. Uhum. E tá tudo certo. Mas a pessoa também vai ter que pegar essas mudanças que estão acontecendo com ela e fazer disso um processo de autoconhecimento. A arte é uma ferramenta maravilhosa. Tem a psicoterapia também, né? Tem o trabalho biográfico, né? Que a Aldair também faz. Tem várias formas da pessoa ir se trabalhando e o autoconhecimento com arte, terapias, Os complementares, né, Sandra? As terapias acalmam. Uhum. O autoconhecimento, ele em si, tanto acalma quanto faz a pessoa mais feliz. Ponto fundamental, né? De você estar bem consigo mesmo, estar bem no próprio corpo, na própria pele, né? Exatamente. Então, e nos próprios pensamentos, tudo isso. Então, bom, primeira queixa, insônia, a gente cuida, a gente resolve. Outras queixas, queda de cabelo, ou o cabelo fica mais fino, ou a pele, a gente precisa hidratar mais. Então, o tempo de olhar para si de uma forma carinhosa, ele também é ressignificado. E todas essas terapias ajudam, contribuem muito. Então, tem gente que vai, assim, que nem um foguete, fazendo esse processo sem precisar de ajuda, mas o ser humano frequentemente precisa. Mas mais frequentemente precisa do que não precisa. Bom, outra coisa, a gente está num tempo de incertezas e inseguranças por causa das mudanças no planeta. Né? Estamos tendo 33 guerras, estamos com muita falta de confiança do ser humano no outro ser humano. Está todo mundo assustado. Uhum. Né? Assim, todo mundo. Tá todo mundo dando algum susto, vai. Sim, com certeza, essa é a palavra mesmo. Está tão caótico, né? Susto geralmente atinge uma parte física que fica entre a boca do estômago e o coração. Se for ver do ponto de vista do hinduísmo, o chakra solar, ou o solar junto com o coronário, mas mais frequentemente o solar. E aí a gente vai tratar como é que se fala? A desensibilização desse susto. Tá? Então, agora a gente tem medo de ser assaltado, a gente tem medo das guerras, a gente tem medo dessa intolerância de uns aos outros pela falta de consciência mesmo, de que cada um é único. Então, o que nos torna iguais é justamente sermos diferentes. É o que nós temos em comum. E as pessoas que não têm essa consciência, elas ficam fazendo crenças de que todo mundo tem que ser igual a mim para
para ser uma pessoa boa. Uhum. E isso cria desconfiança, defensividade e agressividade, né? Reativa, defensiva. Assim, a pessoa já está defensiva de bate pronto, então é difícil se você... Às vezes você fala bom dia para alguém na rua, a pessoa já leva um susto. Porque a pessoa já está assustada. São tempos bem difíceis e com muitas delicadezas, né, Sandra? Sandra, eu vou interromper o seu raciocínio um minutinho, porque a gente recebeu aqui algumas perguntas a respeito até da própria medicação. O ponto não é a gente explicar a medicina e como é que é, mas só para a gente dar uma palhetinha aqui sobre essa diferença, né? A medicina antroposófica, pelo que eu entendo, e Sandra, por favor, me fala aí, né? Como é que é feito esse processo de medicação? Existem plantas, compostos metálicos, compostos terrosos. Então, há uma dinâmica, é um preparo diferenciado, com todo um respeito à mãe natureza. Mãe natureza, aqui eu não estou falando nada de... não. A natureza com N maiúsculo. Essa que nos dá tudo que a gente precisa. Só que a gente não sabe como que vai fazer a combinação. Então, a medicina antroposófica, trabalhando esses compostos, sabe qual é a complementação ideal, quantos miligramas disso com aquilo outro, quantas sacudidinhas vai precisar para poder entrar no tal do processo, que isso quer dinamizar, quer dizer, ativar o melhor, o potencial máximo daquela substância, para que essa substância entre em consonância, ressonância, com as nossas substâncias, dependendo, né, não só do sintoma, mas como que a gente está reagindo, né, em relação a isso. E aí há o processo de melhora. Mas para isso precisa de consultar um médico que tenha essa formação. E outra coisa que Sandra falou, e eu também falei, foi que a medicina antroposófica tem uma abertura tamanha a nível de alma, e essa alma também com A maiúsculo. Por quê? Porque a antroposofia entende que a arte e outras práticas complementares são bem-vindas no acompanhamento do paciente. Então, um paciente que se consulte com a Sandra, por exemplo, e a Sandra percebe que, de repente, uma pintura em aquarela seria super legal, quer dizer, alguma coisa da arte, falei aquarela aqui, mas poderia ser qualquer outra expressão artística. Ela vai fazer a indicação de um profissional também. Então, o que é essa prática? É uma prática complementar. E ressalto aqui, gente, não há prática alternativa. Não existe terapia alternativa. Por quê? Porque não há alternativa para a medicina. Temos 5 medicinas à nossa disposição: alopática, homeopática, antroposófica, a indiana e a medicina tradicional chinesa. Você está com um problema, você está com uma questão, um médico em alguma dessas aqui que você vai procurar. E esse médico, em seu saber, em sua abertura, né, desse entendimento e consciência, ele pode indicar uma prática complementar. Então, pintar aquarela não vai ser um substituto de uma consulta médica. Vai ser um complementar a essa consulta. Eu acho que isso é muito importante da gente colocar aqui. E aí é diferente, né, Sandra? Porque respeita o indivíduo que está ali se consultando. É um grande diferencial. Sim. E, do ponto de vista antroposófico, a gente vai diferenciar se uma tristeza ela está mais relacionada com o fígado, ou com o pulmão, ou com a vesícula. E aí, o metal, a planta que a gente vai usar, vai ser direcionado para esse órgão. Então, tem diferentes tipos de tristeza, tem diferentes tipos de medo. E dá para diferenciar que órgão que é para a gente ajudar, né, para a pessoa lidar com este medo ou esta tristeza. E também ajudar a pessoa a confiar
nos próprios sentimentos, não ter medo dos sentimentos. Essas terapias complementares, assim, a aquarela, o desenho açuriado, aquele de risquinhos secos, ou uma modelagem em argila que você trabalha com ela, depois manda secar no forno e adquirir uma forma. Enfim, elas também são voltadas para ajudar a respirar melhor, ajudar a dar formato, a dar contorno, né, quando a pessoa está precisando. O medicamento também, né? A arte e as psicoterapias, enfim, trabalho biográfico, tudo isso assim, é sinérgico para a pessoa fazer o processo sempre em direção a saber melhor quem sou eu, né? Conhecer a si mesmo e viver, ser o máximo, né? Realizar o máximo deste si mesmo. Você fazer o melhor na sua competência, quer dizer, nas suas qualidades, né, Sandra? Isso é muito bacana, muito bacana. E na antroposofia, a gente também tem o trabalho meditativo, mas o trabalho meditativo, gente, a gente tem vários à disposição hoje em dia. Sim. De ótima qualidade. E quando a gente progride no trabalho meditativo, assim como nas terapias artística, psicoterapia e biografia, a gente dá de cara com uma parte nossa que a gente não gosta. Sim. Eu costumo dizer que se eu, você, qualquer um de nós não tivesse uma parte feia, mal cheirosa e má, estaríamos todos batendo asinhas no céu, não estaríamos aqui conversando. Sim. Então faz parte do ser humano ter uma parte que na antroposofia a gente chama de duplo, na análise junguiana a gente chama de sombra e, enfim, nas várias terapias e formas médicas, cada um dá um nome. E o que eu acho legal, bom, interessante é se eu reconheço onde está a minha maldade, onde eu sou má ou mal, eu não vou apontar o dedo para o outro. Eu vou cuidar de conscientemente não deixar a minha maldade atuar solta por aí. Eu trago ela para a consciência, eu cuido dela e ela fica parceira e não atuante em termos de duplo, sombra, maldade, o que for. Se todo mundo fizesse isso, teríamos menos guerras, porque a gente projeta no outro a maldade que tem dentro da gente. Isso é verdade. Quando a gente não reconhece dentro da gente. E, Sandra, isso tudo que você está colocando, a gente trazendo para o período até específico, né, da menopausa, climatério, pré-menopausa, enfim, esse pacote todo, esse kit todo aqui, a gente está pensando, né, em termos de setênios, sétimo setênio, mais ou menos quando a gente acredita que está começando, e o oitavo setênio, que é a fase mais assim, né, onde se configura de fato, e esse nono setênio é onde a gente tem essa liberdade que você falou, que a alma tem a sua expressão mais energia. Então, a gente pegando
uma boa medicina, uma boa prática médica, tendo um bom profissional que nos acompanhe, a gente tendo a consciência da nossa biografia, de fazendo esse trabalho de reconstrução, de revisitar e aparar, né, arestas possíveis, inclusive trabalhando as sombras da gente. Eu sou junguiana, eu vou preferir trabalhar com o termo sombra, né? E trazendo isso para a saúde. O que é essa saúde? Além dessa alegria que você falou, é a gente estar realmente usando tudo que está a nosso dispor a nosso favor. E não ficar, aí desculpa a expressão, dando tiro no pé. Né? Exato. Tipo assim, isso aqui eu sei que não me faz bem, mas eu vou insistir, vai insistir. Então, dar murro em ponta de faca não compensa mais. A gente, na consciência biográfica, a gente faz toda uma análise, né, do comportamento, dos fatos, isso tudo de uma forma muito respeitosa, não invasiva, a complementação artística, que também trabalha a Rosicler perguntou a respeito do artesanato, e eu até respondi aqui, né? O artesanato é terapêutico, apesar de não ser uma terapia. Ele não está na terapia. O fazer artístico intencionado é uma terapia. É uma jornada de autoconhecimento. O artesanato você vai fazer, você vai ter um tempo, você vai produzir. É ótimo, maravilhoso, mas ele só não tem aquele componente que o conecte realmente com a prática terapêutica complementar. Então, qualidade de vida, ter saúde e aquilo, esse corpo a gente ganhou como morada de nosso espírito e nossa alma. E é ele que vai levar a gente até o último suspiro. Então, a gente tem que ter a consciência de que a gente vai cuidar dele e cuidar de quem está dentro dele. Né? É como se fosse um grande cálice e um conteúdo preciosíssimo. A nossa história de vida é preciosa. O nosso processo, aí falando especificamente das mulheres aqui, do climatério, é um processo que merece ser vivido. Tem lá seus trancos e barrancos? Sim, tem. Ninguém vai falar que, tomei, como é que é, um ansiodoro, ou sei lá o quê. Não é passe de mágica, não é milagroso nesse sentido, assim, sabe, da palavra, mas é a gente levar consciência. Quando a gente leva luz, consciência, aí as coisas mudam de configuração. A gente entra num esquema outro. É como se a gente pegasse, né, o quebra-cabeça, ficou todo esquisito nessa fase do climatério. Aí a gente pega assim, essas peças aqui, vamos ver o que presta, o que dá, o que não dá, o que encaixa, o que não encaixa. E eu construo um novo eu a partir daí. Porque como eu tenho uma liberação energética para eu me dedicar a coisas realmente super mais importantes, eu estou entrando numa fase de uma potência gigantesca, nesse sentido, né? Sim. Sim, com as forças que estão se soltando da âncora física. E o trabalho biográfico, quando a gente faz do jeito que você faz, né, a cartografia, você consegue olhar aonde você está, como você chegou aonde você está, Sim. Qual é a linha central, né? Assim, a gente chama de fio vermelho da sua vida, aonde teve desvios, e observando tudo isso, eu escolho aonde eu quero ir daqui para frente, com mais ciência das minhas potências, né? Dos meus potenciais, ao invés de ficar dando morro em ponta de faca, como o Aldair falou. Ou sentar no meio-fio e chorar as pitangas todas, né? Exato. É porque, assim, às vezes a gente fala isso tudo, parece que é algo assim meio inatingível às vezes, né? Mas não é não, gente. É de ordem prática. O que mais me agrada nisso tudo é que a gente tenha consciência de que a coisa acontece, a gente também toma consciência de que a gente pode se ajudar, e aí a gente vê resultado.
Então, e é de cada um também, essa procura, essa verdade, esse entendimento, essa tomada de consciência e esse grande livre-arbítrio que a gente tem, né, nas opções, né? Então, eu acho que isso tudo, eu falo esse pequeno combo, né, de você trabalhar a questão em si, trabalhar a biografia, trabalhar a terapêutica, como você também faz um trabalho, né, de psicoterapia, além da medicina em si. Qual é aquele ponto em que eu posso olhar e falar assim, nossa, mas hoje eu tenho condições de ser melhor. Eu posso ser uma melhor versão de mim mesma. Eu posso dar um passo, não apenas quantitativo, mas qualitativo. E aí há essa mudança de chave. Lá no início da live, você mencionou essa amplitude, né, de disponibilidade da alma dos 60, mais ou menos a partir desses 60. Quer dizer, nada é rígido, nada é fixo, né? E aí a gente tem expoentes, né? E você mencionou isso, dá para ver nas artes e nos filósofos, enfim. Cora Coralina, quando que ela iniciou, né? Toda uma produção intensa, belíssima, de uma escrita. Depois E a gente dos sabe que é uma 60. escrita de alma, né? Vamos falar, né? É uma escrita de alma. Eu me lembro até que teve um lance com uma repórter que ela falou assim: nossa, mas a senhora começou com tal idade. Aí ela falou assim: olha, eu, com toda essa história de vida, que foi uma história de vida também bem, né? Assim, com altos e baixos, com muitas demandas. E ela falou assim: minha querida, o passado passou. E é isso, ela aprendeu com esse passado. A biografia faz isso, o estudo biográfico faz isso, né? Você olha e tem condição de olhar ali e falar assim, nossa, é nisso aqui. Aqui eu dei essa churrada. Pô, aqui eu fiz bonito. Então eu posso, né? Em time que tá ganhando, a gente não mexe. Mas em time que tá meio fraquinho, a gente tem que dar um impulso outro. E nessa idade, né, mais avançada, quando há essa possibilidade, por que não? Eu fiz o trabalho na minha formação na Escola de Minas, né? E eu biografei uma artista que eu tenho assim muito, muito carinho, muito amor, e eu falo assim com sorriso de ponta a ponta, que é Liane Collot-D'Herbois. Liane eu falo que ela foi um prodígio nesse sentido, mas depois dos 70 anos, ela teve uma produção e uma atividade tamanha, sabe, de viagens, de levar, de fazer acontecer. Os livros foram publicados, a Emerald foi fundada, né, que foi uma escola que ensinava, né, a metodologia. Então, quantas outras? A gente não precisa esperar os 60. É claro que ali tem uma disponibilidade muito maior dessa energética. Mas, desde os primeiros sintomas, a gente já pode chegar e falar assim, agora está num momento outro de vida. Sim. Acolher esse momento. Aceitar que é assim. Existe uma lei, né, de permanência aqui. A gente tem um período X e a gente vai fazer o melhor nesse período X. E antes tarde do que mais tarde. Eu também falo sempre isso, né? Porque a gente diz, poxa, mas é sempre... Não. É possível fazer? Bora. Mão na massa. E aí a gente vai e faz. E aí a gente engrandece. A gente recupera o brilho, a gente recupera sonhos que ficaram lá esquecidos, engavetados em algum momento. E esse corpo que não está mais gerando filhos, mas está gerando outras coisas, também está numa disponibilidade de estar a serviço, né, Sandra? A gente vai para o mundo a serviço uma oitava acima. Tem sintoma? Tem. Climatério? É tudo lindo, maravilhoso? Não. Mas, por enquanto, entretanto, todavia, quando a gente toma consciência e a gente escolhe um caminho diferenciado, aí a gente vai com fé, né? Sim, e funciona. Com certeza. Funciona e funciona muito. E eu volto a falar, medicina antroposófica eu falo que é uma revolução, né, nesse sentido, porque vai muito além
de muitas coisas, né? Porque trabalha aquele ser humano como ser humano, único, em sua potência e em suas fraquezas. A questão é, eu não vou Sim. tratar sintoma, eu vou tratar a pessoa e como esse sintoma se manifesta naquele ser. As terapêuticas complementares, elas vão atuar também nesse indivíduo, com todo o brilho, com todo o choro guardado, com toda essa completude e complexidade. E dali saem bons frutos também. Então, eu acho que essa fase precisa ser muito bem vivida. Todas as fases são únicas na vida. E a gente pode, assim, trabalhar para o melhor da gente, né? Em todo esse cuidado. Autocuidado, autoconhecimento, né? Sandra, a gente tem 4 minutos aqui antes que o Instagram, de repente, resolva derrubar a gente. E que recado você gostaria de deixar para todas essas mulheres e homens também que estão aqui presentes na nossa live e que também, posteriormente, vão assistir a gravação? Porque a gente falou muito da questão do climatério menopausa, mas a gente sabe, os homens passam pela andropausa. Então, também é um momento de pausar para uma observação diferenciada e escolher sair do ponto A para um ponto B, C, D, com consciência e vitalidade, né? Nessa possibilidade. O que você gostaria de deixar aqui para essas pessoas? Vou tentar rapidinho. Tem exemplos para os homens, tá? Não tem só exemplos para as mulheres. Sim. Então, o Freud, o Jung, o Kant, né? Filósofo, eles revisaram a própria obra a partir dos 60, 63. Eles reescreveram alguns livros, né? Ou escreveram livros falando, gente, aquilo que eu pensava, eu penso diferente, eu vejo diferente agora, né? Assim, não é exatamente como eu via lá no início. Sim. Então, a produção depois dos 60 anos do Kant, do Jung, do Freud, são ótimos exemplos. E o mais importante gente, o autoconhecimento, a gente não sabe o ovo ou a galinha, se amar a si mesmo conduz ao autoconhecimento ou o autoconhecimento conduz a amar mais a si mesmo. Mas existe uma certeza, o autoconhecimento faz a pessoa amar mais a si mesma. Então, todas as terapias voltadas para isso funcionam nesse sentido. Então, o recado é o se conhecer e o amar-se. Eles andam juntos. Sim, lado a lado, bem juntinho, coladinhos, né? Então, é por aí. E eu acho que é bem isso mesmo, né, gente? Eu só complementaria, assim, nessa fase, né, da menopausa, bate aquele momento de uma pequena depressão, mas vamos pensar, a depressão, ela vem até ter um ponto. E com a ajuda correta, a ajuda de um bom profissional, de um bom acompanhamento, a gente vai aos poucos saindo de um ponto para ir para o outro. E eu sempre vejo que tudo isso, bem harmonizado, bem trabalhado, faz da gente passar por essa fase de uma forma, assim, bem melhor e bem mais coerente e assertiva. Acho que essa questão da assertividade, ela se faz muito necessária. E a lidar, como é que eu lido com isso tudo? Porque são várias questões ao mesmo tempo. É um corpo que está dando alguns sinais, alguns avisos, mas não precisamos lidar com isso de uma forma apocalíptica.
né? E sim de uma forma, de uma revitalização, não do corpo físico, mas, né, de quem habita esse corpo físico, desse grande eu, dessa minha pessoa, disso que tá aqui, de quem está aqui. Então, é o meu olhar e o meu comportamento é que vão contribuir para uma melhora, se eu posso utilizar essa palavra, né? Mas para esse andar mais assertivo, consciente, em direção a uma grande alegria, né? E é isso, Sandra. Tem pessoas aqui falando, Sandra, minha querida e competente doutora, que coisa linda esse grande reconhecimento. E é isso, né? É fazer aquilo que se veio fazer. A gente tem uma missão, sim. E que missão é essa? Fazer o melhor na nossa capacidade e na nossa intensidade também, né? Querida, sou gratidão pura pela tua presença, pelo teu tempo, por estar aqui. Agradeço também a todos, né, que, poxa, acompanharam a live aqui e estão aqui com a gente. E agradeço também a quem vai assistir depois na gravação. Vai ficar aqui até mais ou menos sábado no meu Instagram e depois vai passar para o YouTube. Então é só procurar lá no YouTube, vai estar a gravação, tá? E, Sandra, o seu Instagram é @mendelsandra, não é isso? Então, para quem ainda não conhece o trabalho de Sandra, ou não conhece a Sandra, @mendelsandra. E o meu é onde vocês estão, é @aldair, underline, que é aquele tracinho mais para baixo, Marti. Sejam todos bem-vindos, né? E qualquer dúvida, mandem perguntas depois para o nosso direct ou para o nosso, né, contato. Tá bom? Gente. Eu agradeço muito e muito honrada mesmo, Aldair. Gratidão. Sou pura gratidão, tá? Um beijo a todos, Sandra. Beijo grande para ti também, tá? Beijos. Tchau, tchau. Tchau.